Olha lá, tá valendo. Então, turma, nesse vídeo aqui, a gente já, depois de tudo que estudamos, da função de Hifshide, depois de todos esses dois exercícios que discutimos no vídeo anterior, mexendo com a transformada de Laplace de função de Hifshide e com os teoremas do deslocamento. Então, vamos agora tentar inserir tudo isso que a gente aprendeu no contexto das equações diferenciais. Mas aí, é claro, tem que ser uma equação diferencial que envolva, de algum modo, a função de Hifshide. Isso vai acontecer. Olha só esse problema aqui. É um exemplo da página 260, do capítulo 6 do Boyce. Encontre a solução da equação diferencial. Deixa eu colocar ela aqui na lousa, para a gente pensar, né? Vou colocar aqui, ó. Encontre a solução da equação diferencial. Só para as pessoas se localizarem, é a página 260 do livro. A equação diferencial é 2y duas linhas mais y', 2y duas linhas mais y', mais 2y mais 2y igual a um g de t. Aí esse g de t, olha só o que ele diz. Onde g de t é... Aí ele já facilitou aqui, ele já escreveu, né? O 5 de t menos o 20 de t. Vírgula, onde g de t é igual a o 5 de t menos o 20 de t. Se a gente fosse parar para pensar, dá até para tentar fazer um gráfico. Ó. Como é que seria o gráfico de uma função dessa? Uma função que é, olha, aqui t, aqui, digamos que seja g de t. Essa função, bom, o 5 e o 20, para t de 0, vamos dizer que o 5 seja aqui, né? 5, aí aqui 10, aí aqui 15, aí aqui 20. 5, 10, 15, 20. Então, o 5 e o 20, para ter até 5, vale 0. Aí o que acontece aqui? A 5 passa a valer 1. Digamos que aqui seja 1. Então, aqui ela sobe para 1. Subiu. E vai embora valendo 1 até chegar em 20. O que acontece quando chega em... Opa! O que acontece quando chega em 20? Quando chega em 20, aí a U20 passa a valer 1 também. Aí fica 1 menos 1, cai de volta para 0. Acabou. Esbocei o gráfico dessa função g de t. Então, ela é um platô, digamos assim, né? Tem um primeiro degrau aqui para cima, depois um degrau para baixo. É um platô. E olha só o que ele vai comentar aqui, que interessante. Ó, dá uma olhada. Beleza, 2y duas linhas, mais y' mais 2y igual a g de t. G de t é igual ao 5 menos o 20, que eu já fiz o gráfico, dá isso aqui. Ele até explica aqui, ó, isso aqui seria, vale 1 entre 5 e 20, vale 1 entre 5 e 20, certinho, ó. Menor ou igual, para t maior ou igual que 5, para t menor que 20, bola fechada, bola aberta. Vale 0 para t entre 0 e 5, para t entre 0 e 5, vale 0, e para t maior que 20, e t maior ou igual a 20, bola fechada. Então está certinho o nosso gráfico com a descrição dele aqui. Né? E ele pediu para considerar as condições iniciais, y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 0 também. Y de 0 igual a y' de 0, que é igual a 0. Fechou. Você tem aqui um PVI. Isso aqui é um PVI. Problema de valor inicial. Uma EDO de segunda ordem. Do lado direito você tem uma função descontínua, descrita em termos de funções de Hifshide. Você tem as condições iniciais. E agora você tem que tacar a transformada de Laplace e resolver. Mas olha só que interessante. Eu quero chamar a atenção de vocês. Alguém poderia pensar, pô, um puta problema matemático abstrato, inútil, deslocado da realidade. Você se engana. Olha só o que ele vai comentar aqui. Olha só o que ele vai comentar aqui. Esse problema representa
a carga em um capacitor em um circuito elétrico simples, RLC, onde a tensão é um pulso unitário entre 5 e 20. Tá? Ele também pode representar esse mesmo problema, um oscilador harmônico, massa-mola, sob a atuação, sob a ação de uma força G de T. Então, quer dizer, isso aqui, ó, se a gente abrir ali a nota de aula anterior, só para lembrar, né? Vamos pegar aqui a nota de aula anterior. Aqui, equações diferenciais. Por que eu quero fazer isso? Para mostrar para você como é que é a equação do circuito RLC. Só para você ver o que ele está falando. Olha só. Aqui ela. Quer dizer, você tem uma equação para um circuito que tem uma indutância, uma bobina lá que gera campo magnético, L. Você tem uma resistência R, dissipando calor, transformando energia elétrica em, tipo, esquentando o circuito, vamos dizer assim. E você tem um capacitor, duas placas de metal paralelas, sem se encostarem. Os três estão ligados no mesmo circuito. O capacitor, a resistência e o indutor. A indutância L, resistência R, capacitância C. Então, aqui no nosso problema seria assim, é um circuito RLC onde, se a gente for comparando ali os termos, né, a indutância é 2, a resistência é 1 e a capacitância é meio, porque aqui aparece 1 sobre C. Então, o C tem que ser meio, para 1 sobre meio dá 2. Olha que legal. E o que fica do lado direito do circuito RLC? A bateria, a força eletromotriz, a diferença de potencial, a voltagem que está sendo aplicada no circuito. Que no nosso caso é o G de T. Esse E de T aqui da voltagem virou o G de T. E como que é o G de T? Ele é assim. Então, no fundo, o nosso problema é assim, é um circuito RLC. A variável Y aqui, que a gente vai descobrir o Y de T, representa o quê? Ela representa Q de T, a carga nas placas do capacitor, conforme que vai variando com o tempo. Então, você repara que Y de 0 é 0. Então, isso está informando para a gente que no início, no tempo igual a 0, a carga nas placas do capacitor não existe, é 0. Está neutro. Não está um monte de carga positiva do lado, um monte de negativa do outro. Está neutro a carga. Né? Então, não tem carga nas placas do capacitor. E você sabe, a derivada da carga pelo tempo, dy dt, é a corrente elétrica. Então, também não está fluindo nenhuma corrente elétrica no circuito no tempo igual a 0. Tanto a carga nas placas do capacitor são nulas no tempo igual a 0, como também não está fluindo nenhuma corrente no circuito no tempo igual a 0. Y' é 0. Essas condições iniciais significam, no tempo igual a 0 não tem carga na placa do capacitor, não tem corrente elétrica fluindo no circuito. Esses coeficientes significam indutância 2, resistência 1, capacitância meio. E o G de T significa o quê? Significa que o circuito ficou morto nos primeiros 5 segundos, não teve nenhuma DDP, diferença de potencial aplicada nele. Quando chegou em 5 segundos, alguém apertou o interruptor ON, ligou a chave para ON, ficou um pulso unitário de tensão, uma DDP unitária, sendo aplicada por 15 segundos, de 5 até 20 segundos, e depois alguém foi lá e off, desligou de novo, voltou para o 0. Então vocês percebam que esse problema é aplicação prática real, um circuito RLC. Todo aparelho tem um circuito RLC, porque todo aparelho tem que entrar você tem que ligar na tomada, tem que ter uma voltagem, 127 volts, 110, 220. Todo aparelho esquenta, tem uma resistência. Todo aparelho elétrico gera um campo magnético, tem corrente circulando. E todo aparelho tem campo elétrico, tem capacitor. Então, o circuito RLC é uma coisa básica de qualquer funcionamento elétrico, eletrônico.
Então, esse problema matemático aqui é exatamente isso que eu descrevi. Você tem um circuito RLC com essas características e que está zerado no tempo igual a zero a carga no capacitor, está zerado em tempo igual a zero a corrente elétrica. E você vai de 5 a 20 segundos aplicar uma diferença de potencial no circuito. E você vai descobrir o Y, ou seja, o que você vai descobrir no final? Como que a carga nas placas do capacitor variou quando você aplicou durante aqueles 15 segundos aquela diferença de potencial. Uma questão assim poderia cair na P1? Sempre cai. Sempre cai. É uma questão, mas eu estou explicando e estou gravando para vocês aqui como que você pensa, e tem resolvido no livro também. Fica tranquilo, tá? Ela é uma questão bem real, bem aplicada. Então, olha só, mas é claro, qual é o foco aqui, João Pedro? Fazer a conta. Vamos fazer, mas eu poderia só fazer a conta aqui para vocês, eu estou interpretando também o que. Então, veja bem, interpretando o que a gente está fazendo. Então, veja bem, esse Y de T que a gente vai descobrir, ele é o Q de T. Ele é a carga na placa do capacitor. Quando eu ligar ele em 5 segundos, deixar 15 segundos e desligar, o que vai acontecer com a carga na placa do capacitor? Vamos estudar isso aqui, olha só. Então, vamos fazer as contas. Primeira coisa que eu faço, aplico transformada de Laplace dos dois lados. Então, vai ficar... Vocês entenderam bem o enunciado do problema? O enunciado do problema ficou bem esclarecido para vocês? Ok, acho que ficou. Então, vamos lá. Eu vou aplicar a transformada de Laplace dos dois lados. Transformada de Laplace, 2y em duas linhas, mais y' mais 2y igual a transformada de Laplace do g de t. Quem que é g de t? O 5 de t menos o 10 de t. Ok? Sim, aí o pessoal reagiu. João Vitor, Luan. Transformada de Laplace, transformação linear. Então vai ficar 2 vezes L de y duas linhas, mais L de y', mais 2 vezes L de y, igual a L de U5 menos L de U10 de T. Tá lá. Bom, o que é 2L de Y? Aí tem que lembrar, lembra das fórmulas operacionais? Tem que lembrar das fórmulas. A gente estudou isso aqui no curso, as fórmulas operacionais. Então vamos lá, aqui fica 2 vezes. Quem se lembra transformado de Laplace da segunda derivada? S ao quadrado é F de S, menos SY de zero, menos Y' de zero. Olha que maravilha. Mas, quem que se lembra transformar de Laplace da primeira derivada? S é F de S, menos Y de zero. Mais 2 vezes F de S. Olha que legal. Igual, quem se lembra transformar de Laplace da função de Rives? E elevado a menos CS, elevado a menos CS sobre S, menos E elevado a menos CS sobre S. Maravilha. Até agora tudo bem. O que dá para fazer aqui? Primeira coisa que a gente nota aqui, das condições iniciais, a gente sabe que o y de zero é zero, né? A gente sabe que o y' de zero é zero, a gente sabe que o y de zero é zero. Isso aí está nos ajudando ali nas condições iniciais. Então vai ficar... Outra coisa, a gente pode agrupar o f de S, né? Vai ficar 2s ao quadrado f de S, aí já agrupa com esse outro aqui, mais S, F de S, agrupa com esse outro aqui, mais 2, F de S. Tá lá. Agora, que esse termo aqui sumiu, zero, S vezes zero é zero. Professor, oh, pois não, fala. não seria de elevado a 20? Ah, sim, não, então eu errei o número aqui. É 20, não, valeu, eu errei aqui o número, desculpa, você tem razão. Aqui é que eu estou ainda com um exemplo na cabeça aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, aqui é 20, você tem toda a razão, não é 10, é 20. Apaga esse 10 aqui, apaga esse 10 aqui. Pô, bicho. Tá aqui, ó. 20, 5 menos 20. Pô, vocês são fogo, hein?
menos 20, tá aqui, certo? Quem foi? Não sei quem foi que falou. É 20, Amanda, me desculpa, eu fiz aqui uma pequena, sei lá, demência senil aqui, um pouco de... Quem foi que avisou para mim? Eu quero agradecer a pessoa. Não sei quem foi o aluno que avisou. Também não vai querer se identificar, mas tudo bem. Obrigado a você que avisou aí, seja você quem for. Eu, professor Caio Alexandre Gonçalves Lopes. Muito obrigado, Caio. Agora, olha só, foi só o subíndice ali que eu errei, mas está tudo certo a conta aqui. Elevado a menos 20, já corrigi. Obrigado e desculpa, Amanda. Bom, agrupei igual a E elevado a... pessoal ficou puto ali. Elevado a menos 5S sobre S, mas com razão, né? E elevado a menos 20S sobre S. Professor ruim. O professor fica confundindo o número, não dá. Coloque em evidência aqui, o f de S vai ficar 2S ao quadrado mais S mais 2 vezes o f de S igual a E elevado a menos 5S menos E elevado a menos 20S dividido por S. E é claro, você pode e deve passar esse cara para cá dividindo. Então vai ficar, chegou no f de S, né? Ainda não é a sua resposta, mas é, digamos assim, a transformada da resposta, né? Tem que achar a transformada inversa agora. Então ficou E elevado a menos 5S, E elevado a menos 5S, menos E elevado a menos 20S, dividido por S vezes 2S ao quadrado mais S mais 2. Tá lá. Bom, é claro que ao chegar nesse ponto aqui, é como se você estivesse na metade do exercício. Você precisa agora calcular a transformada inversa. E como que ficaria essa transformada inversa? Lembra desse exemplo que a gente acabou de discutir. O que a gente fez no exemplo que a gente acabou de discutir? A gente pegou e separou, desmembrou em dois, para poder aplicar o teorema do deslocamento. A gente chegou e escreveu o seguinte, olha, esse afão de S, ele é, na verdade, igual a 1 E elevado a menos 5S vezes vou escrever mais simples aqui, E elevado a menos 5S vezes H de S, menos E elevado a menos 20S vezes o mesmo H de S, vírgula, onde, quem que é o H de S? Hzão de S é igual a 1 sobre S, 2S ao quadrado, 2S ao quadrado, mais S mais 2. 2S ao quadrado mais S mais 2. Tá lá. Esse é o H de S. Tá? E você tem aqui... Então, quer dizer, o que a gente fez naquele exemplo que nós acabamos de resolver no vídeo anterior? A gente primeiro se ocupou desse Hzão de S. E depois a gente foi atrás de aplicar aqui o teorema do deslocamento. Né? Foi isso que a gente fez. Então, seria o caso aqui da gente aplicar aí frações parciais. Né? Então, frações parciais, como é que ficaria? Ficaria assim, Hzão de S, seguindo os passos do exemplo anterior. Né? Hzão de S vai ficar igual. Você tem um termo da forma linear, A sobre S, mais um termo da forma quadrática elevado a 1, mais BS mais C, dividido por 2S ao quadrado, mais S mais 2. Tira o mínimo. S, 2S ao quadrado mais S mais 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mais, divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. Então, você vai ficar com, terminando a conta aqui, fica com
S, 2S ao quadrado mais S mais 2, em cima ficou aqui um BS ao cubo, não, BS ao quadrado, né? 2AS ao quadrado mais BS ao quadrado. Então fica assim, 2A mais B, S ao quadrado. Aí AS mais CS. Então ficou A mais C vezes S, mais 2A, mais 2A. Não sei se vocês concordam comigo. Ficou isso aí, certo? 1, 2, 3, 4, 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5 termos. Tá? Conclusão. Isso implica o quê? Porque originalmente você tem o número 1 aqui no numerador. Então você ficou com 2A mais B igual a 0, 2A mais B igual a 0, A mais C igual a 0, e 2A igual a 1. 2A igual a 1. A igual a meio. Substituindo aqui na primeira, 2 vezes meio é 1, passa para o outro lado menos 1, B igual a menos 1. E substituindo aqui na segunda, A igual a meio, C igual a menos meio. Então a gente pode escrever o nosso nosso Hzão de S, a gente pode escrever da seguinte forma. Vai ficar Hzão de E, né? Portanto, 2 pontos. Portanto, 2 pontos. Hzão de S é igual a A sobre S, quer dizer, meio dividido por S, mais menos 1 menos meio, né? Menos 1, quer dizer, menos S, menos 1 no B significa menos 1 vezes S, menos S menos meio. Tudo isso dividido por 2S ao quadrado mais S mais 2. Interessante, nosso Hzão de S. Agora, beleza, a gente precisa da transformada inversa do Hzão de S, que vai ser o Hzinho de T, para a gente poder depois, nesse Fão de S aqui, aplicar o teorema do deslocamento e terminar a resolução do problema. Pegamos o Hzão de S, desmembramos por frações parciais. O resultado das frações parciais é isso aqui. Será que isso aqui já ajuda a gente? Bom, no primeiro termo, com certeza. Se eu for calcular a transformada inversa disso aqui, o meio fica para fora, transformada inversa de 1 sobre S é 1. Coloco o menos aqui em evidência, menos, né? S mais meio, S mais meio. Esse termo aqui que está difícil, né? S mais meio, 2S ao quadrado mais S mais 2, eu ainda olho para isso aqui, para mim, esse segundo termo aqui, ainda está difícil para mim, para eu ver aqui a transformada. Está complicado para mim, não estou conseguindo ver. Tá certo? Esse aqui eu estou conseguindo ver, vai ficar transformada inversa desse primeiro aqui, vai ficar meio vezes 1, que é igual a meio. Tá? Então, para mim está claro. Agora, e a transformada inversa desse S mais meio sobre 2S ao quadrado mais S mais 2? Como é que faz com uma brincadeira dessa aqui? Então, a gente teria que pensar em alguma coisa para fazer. Né? Uma possibilidade que a gente tem para fazer seria completar quadrado aqui embaixo. Tá certo? Não seria de todo ruim. A gente poderia pensar em completar quadrado, né? Para ver se ajuda. Vamos fazer aqui um rascunho. Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma cor de rascunho aqui, ó. Só uma observação aqui, tá? Não estou rascunhando aqui essa parte em azul, só para a gente ver aqui. Né? Eu pego, por exemplo, se 2S ao quadrado, desculpa, turma. 2S ao quadrado mais S mais 2, se eu colocar o 2 em evidência, é igual a 2, abre parênteses, S ao quadrado mais meio S mais 1, que é igual a 2, abre colchetes. Aí, esse parênteses aqui, daria para a gente completar quadrado. Ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo,
né? Então significa que o segundo é 1/4. 2 vezes o primeiro pelo segundo, se o segundo for 1/4, dá meio S. Agora, se o segundo é 1/4, então o segundo termo ali do quadrado é 1/16, né? É 1/16, não é isso? Então ficaria S ao quadrado. Então, como já tem 1 aqui, eu vou escrever assim, ó. S ao quadrado, estou completando quadrado. S quadrado mais meio S mais... Eu vou quebrar esse 1 em 1 sobre 16 mais 15 sobre 16, que dá um total de 1, que é o que eu tinha aqui. Ah, mas qual é a vantagem que você leva fazendo isso? A vantagem que eu levo é a seguinte, eu posso reescrever 2 vezes, abre colchetes, S ao quadrado mais meio S mais 16 é S mais 1/4 ao quadrado. Quadrado do primeiro, S ao quadrado, 2 vezes S vezes 1/4, meio S, mais quadrado do segundo, 1/16. Mas, por fora, fica 15 sobre 16. Tá lá. Tá certo? Bom, até aí, então, quer dizer, consegui fazer aqui um completamente quadrado. Vamos voltar para o H de S. Então, Hzão de S fica escrito da seguinte forma. Primeiro termo tranquilo, meio 1 sobre S, menos, aí é o segundo termo, agora reformulando, né? Reformulando o segundo termo, ficou em cima S mais meio, embaixo, coloco o 2 em evidência aqui. Aliás, como você colocou o 2 em evidência, para ficar igual ao primeiro termo aqui, já coloca um meio multiplicando aqui, pronto. Meio, igual aqui o primeiro termo, que é o 2 em evidência. Aí embaixo, ficou como S mais 1/4 ao quadrado mais 15 sobre 16. Ah, professor, ainda não estou vendo nada. Não, nem eu. Nem eu. Por isso que eu vou quebrar mais uma vez aqui, ó. Por isso que eu vou quebrar mais uma vez aqui, em 2. Meio vezes 1 sobre S, menos meio, aí vou pegar só o S aqui, ó. Vai ficar S, deixa eu ver aqui, só o S, não, mas aqui está S mais quarto, né? Opa, meio, observação, tem uma observação aqui que vale a pena fazer. Observação. Meio é igual a 1/4 mais 1/4. Acabei de perceber isso aqui. Certo? Meio igual a 1/4 mais 1/4. Então, eu poderia, S mais meio, eu posso imaginar como S mais 1/4 mais 1/4. Porque aí aparece o S mais 1/4 que está aqui embaixo. Então, vai ficar assim, H de S igual meio vezes 1 sobre S, menos meio, aí só o S mais 1/4, S mais 1/4 sobre S mais 1/4 ao quadrado mais 15 sobre 16. Ficou faltando aqui o outro mais 1/4, mas não se esqueça que tem esse menos aqui, o menos meio que está multiplicando todo mundo. Então, menos meio, aí agora só 1/4 em cima, S mais 1/4 ao quadrado mais 15 sobre 16. Agora eu estou começando a visualizar a transformada inversa. Por quê? Porque agora eu vejo que o que é, na verdade, esse S mais 1/4 sobre S mais 1/4 mais 15 sobre 16? O que isso aqui é na realidade? Isso aqui, ó, uma observação aqui. Uma terceira observação. Se uma função y de t é igual a cosseno de t, quem que é o f de S dela? O f de S do cosseno é S sobre, aliás, cosseno não, cosseno de AT. Olha aí o pessoal puto, hein? Será que caiu a live? Fez um barulhinho de queda de live aqui. Vocês estão me ouvindo aí, não? Sim ou não? O pessoal tá ok? Tá um lá, valeu. Não vou nem perder tempo. Porque eu vi um barulhinho de queda de live aqui, pensei que eu tinha ido pro saco. Cosseno de AT. Quanto que é a transformada? S dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado, certo?
Então, se ela tivesse um deslocamento, f de S menos C, como é que ela ficaria? Ela ficaria S menos C sobre, presta atenção, S menos C ao quadrado mais A ao quadrado. Imagina que esse C seja menos 1/4. Se C for igual a menos 1/4, o que acontece com essa fórmula? S mais 1/4, S mais 1/4 ao quadrado, certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou tentando adaptar para a nossa situação ali. Se eu tenho um cosseno, a transformada f de S dele é essa. Se eu deslocar ela, S menos C, vira isso. Se eu tacar C igual a menos 1/4, fica S, menos com menos é mais 1/4, sobre S mais 1/4 ao quadrado, S mais 1/4 ao quadrado, mais A ao quadrado. Então, essa estrutura que está aparecendo aqui, já ficou claro por essa minha observação. Essa estrutura é uma transformada de cosseno deslocada, segundo o teorema do deslocamento, vai ter que usar. E essa estrutura aqui, ó, estou me referindo a essa estrutura. Essa aqui, ó, é só transformada de 1, sem deslocamento nenhum, transformada de 1. Essa aqui, já acabei de identificar que é a transformada do cosseno deslocada, por um C que é igual a menos 1/4. E essa aqui, quem que você diria para mim que é? Essa é a transformada. Claro, existem aqui um problema aqui desse 15 sobre 16 também, né? Porque aqui o Azinho, ó, né? Tem a questão eu não estou falando do Azinho, eu estou falando só do C, tá certo? Então, quer dizer, o Azinho está aqui. Se esse cara aqui é Azinho ao quadrado, significa que é a raiz quadrada dele, raiz de 15 sobre 16, que é o Azinho aqui que está dentro do cosseno. Mas tudo bem, depois a gente escreve no resultado final. Tá? O deslocamento tem a ver com C, não tem a ver com Azinho. O C é esse cara que apareceu aqui, esse cara que apareceu aqui, é o 1/4. Como ficou mais, o C é menos 1/4. Porque o deslocamento é S menos C lá na forma. Tá? Agora, aqui seria o seno, né? O seno deslocado com o C, que é exatamente menos 1/4 também. Tá? Então, quer dizer, vou apagar essa óbvio aqui para ganhar um espaço aqui. Porque isso aqui foi só um comentário que eu fiz para vocês visualizarem o que eu estou visualizando. Cheguei numa transformada de cosseno deslocada, cheguei numa transformada de seno deslocado. Essa aqui, tranquilo, a transformada inversa vai dar 1. Tá? Bom, mas e daí? O que você faz com isso, professor? Eu faço o seguinte. Primeiro, deixa eu lembrar para vocês o segundo teorema do deslocamento. Aqui nós vamos usar o segundo teorema. Depois, quando voltar lá no f de S, vai usar o primeiro teorema do deslocamento. É legal esse exercício porque eu uso os dois teoremas do deslocamento. Então, vamos lá. O que eu vou escrever agora? H de S é igual a isso. Hzão de S igual a isso. Quero saber a transformada inversa do Hzão de S. Que é justamente quem? Hzinho de S. Transformada inversa, Hzinho de T, do Hzão de S é igual transformada inversa do primeiro termo, que vai ficar como é? Já dá para escrever o meio para fora, né? L a menos 1 do 1 sobre S. Menos meio L a menos 1 de S mais 1/4 sobre S mais 1/4 ao quadrado mais 15 sobre 16. Menos meio L a menos 1 de 1/4 dividido por S mais 1/4 elevado ao quadrado, mais 15 sobre 16. Aliás, essa aqui é do seno, essa que eu estou escrevendo agora, né? O seno, só para a gente lembrar um pouquinho, o seno, a fórmula correta ali da transformada dele, né? Se y de t é igual a seno de AT, isso implica que a transformada dele é A dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado. Então, aqui não. No cosseno,
não tem problema, mas porque não tem azinho aqui em cima no cosseno. Mas no seno tem um azinho, não tem S, que nem está aqui está sem S, e tem um azinho, sendo que aqui embaixo é A ao quadrado. Então isso causa aqui um problema de ajuste, porque se esse aqui é o azinho 1/4, aqui não podia ter esse 15, teria que ser só 1/16. Então você tem que ajustar, né? Na verdade, o que você pensa? Pensa aqui, bom, o A ao quadrado é igual a 15/16. Isso implica que A, você tem que tirar a raiz, vai ficar raiz de 15 sobre 4. Então é raiz de 15 que tem que aparecer aqui. Perdão, raiz de 15 sobre 4. E está só 1/4 aparecendo. Então você tem que colocar um raiz de 15 aqui em cima, raiz de 15 para compensar, e um 1 sobre raiz de 15 aqui para compensar também. Então não fica só 1/2. Fica 1/2 raiz de 15, para compensar esse raiz de 15 que colocamos aqui em cima. Tá? Que é para concordar com esse 15/16 que está aqui embaixo. Então, nesse caso, não precisa ajustar, porque não tem A aqui em cima, tem só S. Agora, nesse que tem o A, você tem que ajustar, senão não vai dar certo nunca. Tá? Então, vamos ajustar aqui. Aqui embaixo tem 15/16, que é o A ao quadrado. Então, aqui em cima tem que ter o A, que seria a raiz de 15 sobre 4. Tá? O sobre 4 já estava, não precisa fazer nada. O sobre 2 já estava, só que eu coloquei uma raiz de 15 aqui, que não existia. Então, eu tenho que colocar uma raiz de 15 aqui. 1/2 raiz de 15. Ok? 1/2 raiz de 15. L menos 1. L menos 1. 1/2 raiz de 15, L menos 1. 1/2 raiz de 15, L menos 1. L menos 1. Beleza. Tá aqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui, que foi só uma observação. Estou ajeitando certinho para dar para calcular certinho aqui a transformada inversa. Então, vamos lá. Transformada inversa. Meio vezes... Quem que é a transformada inversa de 1 sobre S? É 1. Meio vezes 1, que é meio. Menos meio. Quem que é a transformada inversa desse? Aí entra o teorema do deslocamento. O segundo teorema. Ele diz que quando eu estou calculando a transformada inversa de um fão deslocado, isso é igual, aí não tem menos, é elevado a CT, que eu tinha esquecido o menos aqui outra hora, né? Mas aqui não tem, elevado a CT f de t. Então, aqui é o cosseno, mas ele está deslocado. Quem que é o Czinho que está deslocando? A gente já viu aqui que é menos 1/4. Então, vai ficar elevado a menos 1/4 t, menos t sobre 4, vezes o cosseno de AT. Quem que é o A aqui no caso? Raiz de 15 sobre 4. Cosseno de raiz de 15 sobre 4, t. Fechou esse termo. Menos, aí vem aqui o outro. 1/2 raiz de 15, 1/2 raiz de 15. Aí vem a transformada do seno, né? Seno de AT. Então vai ficar e elevado a menos t sobre 4, seno de raiz de 15 sobre 4t. Raiz de 15 sobre 4t. Então, o que é essa transformada inversa que eu acabei de calcular aqui? Ele é o Hzinho de t, transformada inversa do Hzão de S. E como que eu expresso a resposta final do problema? Você vai aplicar agora o primeiro teorema do deslocamento aqui. Vou escrever em amarelo lá no final para chamar a atenção. Então, o Y de T, que é a carga nas placas do capacitor, vai ser igual a transformada inversa do Fão de S, que a gente já tinha visto que é transformada inversa de... Deixa eu voltar ali rapidinho. Transformada inversa de E elevado a menos 5S tal, E elevado a menos 20S tal. E elevado a menos 5S Hzão de S. Aqui é o primeiro teorema do deslocamento. Menos L a menos 1, E elevado a menos 20S, Hzão de S.
pelo primeiro teorema do deslocamento, o que isso aqui dá? Esse primeiro termo aqui vai ficar U5 de T, H de T menos 5, menos, segundo termo, primeiro, de novo, aplicando o primeiro teorema do deslocamento nesse segundo termo, U20 de T, Hzinho de T menos 20. Fechou. Ah, professor, vai substituir aqui? Não vou substituir, porque vai ficar muito grande, tá? Aquele do exemplo anterior já ficou grande, imagina só esse aqui. Eu vou só comparar a minha resposta com a da nota de aula, para ver se eu errei alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Fecha aqui. Aqui, ó. Não, nota de aula não, do livro, né? Vamos ver do aqui, ó. Tá aqui. Ele, em vez de chamar de Hzão, em vez de chamar de Fão, ele chamou de Yzão, tá? O nosso Fão é o Yzão dele. E o nosso H de S é H de S mesmo, ele usou a mesma notação. Chegou aqui, olha lá a resposta dele, o 5, H de T menos 5, o 20, H de T menos 20. Só que ele não calculou o Hzinho de T, ele deixou para calcular depois. Vamos ver se chegou na mesma resposta que a gente. Fez as frações parciais, separou, aqui o S mais 1/4, que eu tinha falado para vocês, mesma resposta. Tá aqui, ó, meio vezes 1, que é meio, né? No nosso caso ficou meio vezes 1, que é meio, esse meio aqui, menos meio vezes, quer dizer, ele pegou esse meio, e esse meio aqui colocou em evidência. Aí ficou meio, abre colchetes, e elevado a menos t sobre 4, cosseno de raiz de 15 sobre 4t, tá certo? Como ele botou o menos em evidência, aqui virou mais, né? No nosso caso, eu não botei nada em evidência, então ficou menos e menos. Outra coisa, ele multiplicou em cima e embaixo por raiz de 15. Aí ficou raiz de 15 sobre 30. Raiz de 15 sobre 30. Ah, não, sobre 30 não, porque ele botou o 2 em evidência. Ficou raiz de 15 sobre 15 mesmo. Raiz de 15 sobre 15 elevado a menos t sobre 4. Não, tá igual. Resposta igual. Tá? Agora, para fechar com chave de ouro, eu vou discutir depois com vocês o gráfico, não vai dar tempo hoje, na aula que vem eu vou discutir. Ele pegou essa solução, jogou no computador, depois eu vou jogar também no GeoGebra. Ele pegou isso aqui, e não é só esse H de T, hein? Esse H de T não é a solução é o 5 de T vezes H de T menos 5, menos o 20 de T, H de T menos 20. Fica 2 vezes esse trambolho aqui, multiplicado pelas U's, U de 5, U de 20. Ele pegou tudo isso e jogou no computador e pediu para fazer o gráfico. Aí dá o gráfico da Y. Y de T, carga nas placas do capacitor. Então, olha só, como o circuito ficou desligado até 5 segundos, olha só a interpretação gráfica que bonita. Olha aqui o gráfico, a energia estava zerada, DDP, a voltagem, aí pulou para 1 durante 15 segundos, depois voltou para 20. Então, durante os primeiros 5 segundos, metade aqui do até 10, metade de 10 é 5. Não tinha carga nenhuma, porque estava desligado. Quando fechou a chave, que deu esse salto aqui, quando você ligou na tomada, olha o que aconteceu com a carga nas placas do capacitor. Deu um pico e uma oscilada, estava estabilizando. Só que quando ia estabilizar, chegou em 20 segundos. Você foi lá e puxou da tomada. É aqui, ó. Puxou fora da tomada. Aí a carga nas placas do capacitor caíram. Quer dizer, aqui deve ser a carga numa das placas, né? Então tem hora que a carga fica negativa, tem hora que fica positiva, negativa, positiva, mas foi indo para 0. E zerou. Agora, o que é muito bonito matematicamente? Fisicamente eu acho bem bacana a parte elétrica, né? O que é bonito da parte matemática? Você tinha na sua equação diferencial, do lado direito, uma função descontínua. E nem por isso a tua solução y de t deu descontínua. A solução y de t deu contínua, sem ter salto, descontinuidade nenhuma. Descontinuidade na equação diferencial, aqui do lado direito, não implica que a tua solução y de t que você vai achar vai ser descontínua também. Ela pode ser contínua. Encerro o vídeo por aqui. Espero que essa aula de hoje tenha sido legal. Depois, mais à noite, eu coloco para vocês